Dando início a uma conferência da fase B, a conferência número 7, que estamos passando de forma um pouco não muito regular. Estamos passando uma por semana, são 25 temas. E hoje vamos passar o tema número 9, que tem o título Qual é o verdadeiro batismo? Então, todas as religiões antigas, as principais, tinham esse sacramento, ou tem esse sacramento do batismo. Também as igrejas modernas têm esse sacramento do batismo. Porém, as igrejas antigas, elas tinham dois círculos. Tinha o círculo externo, o círculo esotérico, com X, esotérico, que eram as pessoas comuns e correntes que não compreendiam o ensinamento, não iam receber as informações completas para fazer esse trabalho de revolução da consciência. Então, recebiam as informações intelectuais apenas e não se aprofundavam, porque não estavam preparadas para este trabalho. E tinham, algumas ainda têm, o círculo esotérico, o círculo interno, que é esotérico com S. Então, é o círculo esotérico e o esotérico. É o externo e o interno, onde são círculos que, nesse círculo esotérico, apenas se davam as informações intelectuais, são ensinamentos externos. E no círculo esotérico se entregam os ensinamentos completos. Isso a própria Igreja Católica se não tem mais, mas tinha. Os sacerdotes, as monjas, freiras, trabalhavam com este ensinamento, com os 3 fatores, com a morte, o nascimento, a alquimia sexual e o sacrifício pela humanidade. Porém, isso já se perdeu. Então, o batismo, se todas as igrejas, ainda quando se entra a uma igreja, quando se enganja nessa comunidade, podemos dizer, a pessoa deve ser batizada, mesmo que seja batizada em outra igreja. Eles acreditam que deve ser batizada nessa igreja onde acaba de entrar. Então, o batismo que se realiza quando criança, quando os pais levam a criança para batizar, esse batismo, essa cerimônia do batismo físico, SI, é um pacto de magia sexual. É um pacto que se está fazendo com a criança. Então, quando essa criança alcança a maioridade, que ela está preparada para trabalhar com o sexo, é bom recordar aqui que o sexo existe para o trabalho de nascimento. E o homem, o masculino, está pronto para trabalhar com
a alquimia aos 21 anos. E a mulher, a moça, está pronta aos 18 anos. Então, aí está uma grande falha desta humanidade, que já começam a praticar sexo prematuramente, e além do mais se começam a fornicar. Então a degeneração vem por aí. Então esse pacto de batismo, essa cerimônia do batismo que se realizam quando a criança é levada, seus pais levam para batizar, é um pacto de magia sexual. Então ela tem padrinhos. Então esses padrinhos, quando essa criança, esse jovem alcança a maioridade, a mulher aos 18 e o homem aos 21 anos, que vai se casar, seria com o propósito de transmutar as energias, de trabalhar na alquimia, na magia sexual. Então, esse padrinho, simbolicamente, que se usam ainda até hoje nas igrejas, esse padrinho simboliza a pessoa que vai instruir esse adulto que vai então praticar magia sexual, vai praticar alquimia. Então esse padrinho, a função dele é ensinar a essa criança, a esse já adulto, os mistérios do sexo. Então aí está a simbologia desse sacramento do batismo que se faz nas igrejas, e os respectivos padrinhos, que são as pessoas encarregadas, que serão encarregadas de entregar o ensinamento que vai permitir que essa pessoa que se tornou adulto, vai praticar magia sexual. Esse padrinho vai ensinar a ela, vai entregar os mistérios do sexo, vai instruí-la nos mistérios do sexo. Então, até aí é a simbologia. Então, quando o sacerdote batiza a criança, ali tem a pia batismal com água, que simboliza as energias sexuais. Então, o padre, o sacerdote, o oficiante, pega a água e põe na cabeça da criança. Então, isso significa que a energia sexual deve chegar ao cérebro, a água, que as energias sexuais simbolizam as águas. Ou melhor, a água simboliza a energia sexual. Então, essa água que o sacerdote põe na cabeça da criança significa que a energia sexual deve subir até o cérebro. E a mesma coisa com o óleo. Significa que deve ser levado ao cérebro através da transmutação sexual, através da alquimia, da magia sexual. Então, existem 3 tipos de batismo. Existe o batismo com água, o batismo com fogo e o batismo de luz, que nós vamos compreender no decorrer do tema aqui. Então, o batismo, o verdadeiro batismo, está relacionado com as iniciações,
com a primeira iniciação, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima iniciação. Então são as 7 iniciações. A primeira iniciação corresponde ao batismo, a segunda a confirmação, a terceira a confissão, que isso existe essa simbologia em algumas igrejas. Na Igreja Católica existe a comunhão. Então existem todos esse simbolismo, porém isso apenas externo. Porém o verdadeiro batismo ocorre quando essa pessoa vai praticar magia sexual e desperta o fogo. Então recebe a primeira iniciação, que é o batismo, quando esse fogo sobe pela primeira vez pela coluna vertebral, criando o corpo, restaurando o corpo físico, logo o corpo vital, porque as duas serpentes sobem simultaneamente, a do corpo físico e a do vital, até uma certa altura, e aí então se detém a do corpo vital e continua subindo apenas a do corpo físico. Então é a primeira iniciação. Então quando esse fogo desperta e o fogo chega até o cérebro, a pessoa está batizada. Então é a primeira iniciação, corresponde ao batismo. Já a segunda iniciação, que é a confirmação, ela confirma quando termina de subir a serpente que se deteve do corpo vital, termina de subir até o cérebro. Aí então é a confirmação, a segunda iniciação. A terceira iniciação é quando a serpente novamente sobe, a terceira serpente sobe pela coluna vertebral até o cérebro, com a criação do corpo astral. Quando a pessoa cria o corpo astral, então ela recebe a terceira iniciação, que corresponde à confissão. Então a confissão também há um simbolismo na Igreja Católica, onde a pessoa confessa ao padre, ao vigário. Porém, esta confissão é a confissão que se faz à Mãe Divina, onde se vai, através da autoobservação, se observa internamente, se observa os defeitos psicológicos nossos e se vai confessar à Mãe Divina. E então vai pedir a morte desse defeito. Então é uma confissão que se faz com a Mãe Divina. Diante da Mãe Divina se confessam os erros, os pecados, os defeitos psicológicos. Se reconhece e se confessa e pede então a morte, e a Mãe Divina vai eliminar esse defeito, porque nós estamos reconhecendo, estamos confessando e que nos arrependemos de ter criado esses defeitos, e estamos pedindo que ela elimine, e ela então eliminará o defeito. Isso se recebe na terceira iniciação e se denomina a confissão.
A comunhão é quando se cria quando se recebe a quarta iniciação, criando o corpo mental. Quando se cria o corpo mental, se alcança a quarta iniciação, que é a comunhão. Fica a palavra própria, a palavra está dizendo, está se tornando comum. Então, é a quarta iniciação, se denomina a comunhão. A quinta iniciação corresponde ao sacerdócio, que é a criação do corpo causal. É o sacerdócio. Então, termina essa iniciação, então é a primeira montanha. Então, é o sacerdócio. A quinta iniciação. Os 5 corpos inferiores estão criados e simboliza o sacerdócio. Já o matrimônio é quando se unem, então, essas forças inferiores com as forças de Buddhi e Manas. Então, esse é o matrimônio, corresponde à 6ª iniciação. Então, é quando ocorre, então, esses 2 triângulos. Tem o triângulo que aqui colocamos vermelho, triângulo de fogo, que sobe, e o triângulo que está em preto é o triângulo que desce. Então, essa forma essa estrela de 6 pontas. E no centro está o Sol. Então, é o triângulo de fogo e o triângulo de água. Então, essa estrela é o nosso relógio. Então, aqui, se nós formos observar, tem 5 etapas, 5 pontos. Tem 5 pontos, tem 12 pontos. Então, as 6 pontas, e entre as pontas está a primeira hora. Na segunda ponta, a primeira ponta está a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, a 11ª hora e a 12ª hora. Então, é o nosso relógio. É o relógio interno. Então, os 3 ponteiros, o ponteiro, o pequeno, que marca as horas, significa o pai. O ponteiro maior, que marca os minutos, é a mãe. E o segundeiro, que nós chamamos segundeiro, né? É o instante. Então, simbolicamente, esses 2 triângulos se unem. Isso simbolicamente representa o nosso relógio. As três formas de contar a hora. Um ponteiro marca a hora, o outro o minuto e o terceiro marca os segundos, que é então o instante, o presente, viver o agora, viver o instante presente. Então, o batismo é algo interno. Esse batismo que se recebe, que se faz externamente, essa simbologia, essa cerimônia, na verdade não serve para nada.
se o adulto chegou à maioridade e não pratica magia sexual, ele não está cumprindo com o pacto, porque a cerimônia do batismo é um pacto de magia sexual. Porém, se a pessoa não pratica, ela está violando esse pacto, porque está fornicando. E assim, toda a humanidade fornica. Raras são as pessoas, raros são os casais que se unem com o objetivo de transmutar as energias sexuais. São raríssimos, na verdade. Muito raros os casais que realmente querem este trabalho. São raras as pessoas que se interessam por estes ensinamentos, e dentre os que se interessam, são pouquíssimos os que lutam mesmo para eliminar a fornicação, para se livrar da fornicação e transmutar as energias. Então, o verdadeiro batismo é o batismo interno, onde se, ao transmutar as energias, desperta o fogo. Esse fogo que desperta no tribene com a prática da magia sexual e sobe até o cérebro. Então, esse é o batismo, o verdadeiro batismo. Então, João Batista, o correto seria dizer João o Batista, porque Batista é que ele batizava. Ele batizou Jesus. Então, ele disse que eu batizo na água, porém virá outro que batizará com fogo. Então, esse batismo com fogo é o batismo interno, é o verdadeiro, esse que se realiza com o despertar do fogo sagrado. E esse batismo externo é só uma simbologia, uma cerimônia que, na verdade, 100% das pessoas não conhecem, não compreendem, acreditam que com esse batismo a pessoa está salva. E, na verdade, não está. O que nos salva é a criação dos corpos internos, a criação desses corpos de forma solar. E isso se faz na magia sexual, na transmutação das energias sexuais. Então, para ter direito a um êxodo que vai ocorrer quando esta raça, quando esta humanidade for extinta, as pessoas que tiverem o corpo solar, o corpo físico e o vital solar, essas pessoas serão resgatadas. Serão resgatadas e levadas a um lugar seguro, onde não vai acontecer nada. E essa pessoa, então, nesse lugar, nessa ilha, essa pessoa, esses casais, poderão continuar o trabalho com os 3 fatores, o trabalho com a magia sexual, e se completar esse trabalho, porque não está pronto. Apenas criar o corpo físico e vital não nos libera. O que nos libera é eliminação total dos defeitos psicológicos, dos eus causa,
e a fusão com o nosso Pai. Então, a sétima iniciação é a extrema unção. Também esse termo é conhecido na Igreja Católica, se conhece esse termo, porém de forma obscura, não se sabe o que é. Então, a extrema unção é a sétima iniciação, que é com a criação, a união de Atman com Budi, que se unem, então fica conectado com essas duas partes superiores, o nosso real ser. Então ficamos conectados com ele. Então essa é a extrema unção. Extrema unção. Então quer dizer, isso tudo simboliza o que nós aprendemos externamente, simboliza o que se tem que fazer internamente. E se faz com o trabalho de morte psicológica e nascimento espiritual. Isso não se faz de forma intelectual. É preciso morrer, eliminar defeito. É preciso nascer, que é o trabalho com as energias sexuais. E é preciso sacrificar-se pelas demais pessoas, entregando esse ensinamento de forma completamente gratuita. Então, o batismo de luz, o batismo de água, o de fogo e o de luz. Então, o de luz é quando se termina esse trabalho, então com a extrema unção chega ao batismo de luz. O de água, o de fogo e o de luz. Então, há muita simbologia. Tudo nas Escrituras está simbólico, de forma simbólica. Não é a letra morta. Não se interpreta uma escritura à letra morta. Isso está ali embutido um grande ensinamento, que com o objetivo de preservar esse ensinamento, porque se escrevessem tal qual como as pessoas profanariam, nós profanaríamos tudo, e isso se deteriorava completamente. Então, os ensinamentos externos estão deteriorados, mas internamente, simbolicamente, esses ensinamentos são preservados, são mantidos. E então este grupo Conhecimento em Si Mesmo entrega esses ensinamentos verdadeiros e nos dá a compreender que isso tudo, o que se vê externamente, são apenas simbologias. São apenas a parte externa, e que a parte interna nós temos que conquistar com esforço, com luta, negando a nós mesmos. Negar a si mesmo, pegar a cruz e seguir, que isso foi o ensinamento do Cristo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. E não é decorando escrituras que se vai alcançar a salvação. Nós não somos uma religião, não temos ligação com nenhuma instituição. O nosso propósito deste grupo é apenas entregar este ensinamento de forma pura, de forma íntegra,
completa, que assim pode nos levar à autorrealização íntima do ser. Então, este é o tema, o verdadeiro significado do batismo. Muito obrigado a todos e até a próxima.